Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel do líder como agente de mudança na era digital. Pois é, isso tudo está mudando, gente, completamente. Acabei de escrever aqui um artigo no LinkedIn que fala muito sobre isso, né? E assim, a grande pergunta da vez é: qual é o meu papel? O que eu preciso fazer agora para dar conta de liderar pessoas à distância, de tocar um planejamento estratégico que foi realmente por água abaixo e vai ter que se reinventar, muitas vezes usando OKRs, usando outras técnicas para garantir o resultado. Tem muitos ramos de atividade, como o varejo, por exemplo, o comércio eletrônico, que está assim de vento em popa acontecendo, né? E as pessoas realmente nesse momento de volume de trabalho têm se deparado com uma grande necessidade de respiração e de entender realmente como que conecta pessoas, porque essa é a grande dica do vídeo de hoje. Nós precisamos de algumas competências básicas nessa era digital. Primeira competência, escuta ativa. Muita escuta ativa conosco mesmo, para entender se a gente está no lugar correto, se nós estamos no nosso papel, fazendo a nossa missão, ou a gente está cumprindo uma tabela. Ou a gente está entrando o que eu costumo dizer, né? Na era da fazeção, né? Porque se tiver na fazeção, no checklist, no to-do list, é muito ruim. Precisamos sair desse lugar. E a grande questão também que está sendo trazida como capacidade e competência, né, para esse momento agora é a organização e o planejamento. Nós precisamos entender que a nossa agenda, apesar da tecnologia estar assolando a nossa agenda com uma série de coisas, né, é muito equilíbrio para entender o que eu preciso trazer para a minha agenda que faça com que eu oxigene o meu emocional, porque eu estou lidando o tempo todo com a questão emocional, e o que eu preciso trazer para a minha agenda que vai acelerar o meu mental. Né? E aí, falando muito da neurociência, né, nós estamos falando aqui de uma história de precisar cuidar muito do pré-frontal e precisa cuidar muito do nosso sistema límbico, que tem a ver com as nossas emoções, porque senão, o que vai acontecer? Nós já estamos no estado de alerta por tudo isso que está acontecendo, pela pandemia e tudo mais. Então, nós estamos no estado emocional extremamente gigante. Por isso que o autoconhecimento, a inteligência emocional está muito em voga. Então, a competência do líder, ele precisa ir para a meditação, ele precisa fazer trabalhos que tem a ver com o movimento interior dele, né? Essa coisa de tratar dos sentimentos. Até porque tem uma outra coisa que onerou a vida do líder, né? Que seja um líder agente de mudança na era digital, em casa e no trabalho, que agora está muito ligado a uma coisa a outra, que são os laços de família. Precisamos tomar super conta dos nossos laços de família, e é uma competência de estar ligando essa integração, né, do nosso papel, que não é só executivo, né? Executivo é mulher, é esposa, é pai, é mãe, é filho, e isso tudo realmente veio nessa era para chamar a nossa atenção. Até porque nesse artigo que eu escrevi, eu trago muito essa coisa da competência de olhar para a organização hoje, depois que a gente voltar para a vida normal, né, que já não é mais é um novo normal, olhar assim de que o jogo mudou. O jogo mudou, as peças mudaram e as pessoas vão precisar trabalhar na entrega de resultados coletivamente, colaborativamente. A competição já era. O lado egóico, o lado centralizador, o lado de querer fazer tudo do seu jeito, da maneira como você quer, tá caindo por terra, né? Então, a nova competência que entra neste lugar é a colaboração, é o trabalho em equipe, a interdependência, para que a gente possa dar conta e usar a inovação, a colaboração de todo mundo, que todo mundo tem ideia, todo mundo tem a capacidade de fazer acontecer. Só que precisamos entrar numa história de que não é um conjunto de líderes que vai fazer essa história acontecer, e sim a empresa inteira. Então, a empresa inteira hoje está sendo capacitada, está sendo chamada para se capacitar em gestão de mudança, em ser agentes de mudança, em serem pessoas que também trazem ideias organizacionais. Isso significa trabalhar o tempo todo com a construção de um conhecimento coletivo que pode estar até instalado na própria organização, né? Que é o tal do knowledge management. Mais do que nunca a gente tem informação e talvez tenha que fazer uma acuracidade de coisas para dar conta dessa história acontecer. E o que está sendo pedido para essa liderança, né? Muito, muito, muito para apoiar o ressignificar dessa estratégia e para também levar em conta que, para a perenidade do negócio, nós vamos precisar realmente dar conta de inovação e pensar a longo prazo, mas executar a curto prazo. Qual é o cuidado? Não entrar no desequilíbrio emocional, né? Entrar numa história de querer conhecer as pessoas, as suas necessidades, escutar muito
a si próprio e ao outro, até porque nós vamos estar lidando o tempo todo com matemática, inteligência emocional, com design thinking, com técnicas, com coisas assim, o tempo todo, e muita internet na nossa vida, né? Então, falar de líder, agente de mudança na era digital, sem olhar para essa história de que no século XXI a gente vai precisar entrar, porque dados vão existir, né? O Big Data está aí, né? A maioria das empresas já estão usando metodologia ágil, a digitalização está sendo mandatório. Então, ou seja, qual é o lugar do ser humano? É o lugar de lidar com gente, de lidar com pessoas. Então, talvez a gente tenha que fazer a seguinte pergunta: o que eu tenho que me despedir? O que já não me serve mais, em termos emocionais, comportamentais, até para eu ajudar o meu entorno a lidar e a liderar situações de emoção, conflito, comunicação, resultados, entregas, mas de maneira equilibrada. Este é o líder da era digital, que sabe aproveitar as máquinas, mas também sabe entender que a dimensão humana, ela faz todo sentido nessa era e que a gente não pode se despedir de uma história que, para gerir diante de um cenário extremamente repleto de incertezas, nós precisamos nos equilibrarmos e nos equilibrarmos emocionalmente em toda essa causa. Ok? Esse é o recado, gente. Obrigada.